Estar com todos vocês aqui pela primeira vez. Soube também que todos estão felizes por nunca terem visto um jovem tão bonito como eu aqui na frente, né? Realmente, né? Eu adoro quando fala assim, realmente, né? Certeza. Mostra, né? Vai matar, né? E ainda tem um aqui, né? À esquerda, coisa boa. Pois bem, o som está chegando aí atrás, tranquilo? Ótimo. O Espiritismo traz para nós que o amor é a alma da vida. Nada do que existe, nada do que existirá, em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem amor. É tão importante amar que João Evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Quando você pensa em Deus, você está pensando no amor. Quando você fala em Deus, você está falando do amor. Logo, Deus e amor é a mesma personificação. Da mesma forma que o corpo, nosso ser humano, necessita de água, de nutrição, de respiração para poder sobreviver, a nossa alma também necessita de uma substância para poder viver. E essa substância é uma palavra curta de 4 letras, que também se chama amor. Mas diante desse grande momento de introdução nossa, o que seria de fato o amor? Grandes pensadores, filósofos, grandes artistas, músicos, grandes cristãos, budistas, hinduístas, até os próprios ateus na ciência já tentaram decifrar para nós o que de fato é o amor. E para que nós possamos entender o que de fato é o amor verdadeiro, o amor universal, eu vou partir aqui de 6 perspectivas para nós tentarmos saber qual é o melhor que defina o que de fato é o amor. O nosso primeiro pensador, chamado Platão, um grande filósofo que surgiu 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, me dá uma definição de amor muito bacana para nós. Porque Platão vem dizer para nós que amor é desejo. Segundo Platão, amar e desejar é a mesma coisa. Você ama aquilo que deseja, você ama aquele que deseja, você ama na intensidade que deseja e você ama enquanto deseja. Porque, segundo Platão, amor e desejo são a mesma coisa. E aí perguntaram para Platão, se amor é desejo, desejo é o que então? E Platão responde, desejo é a busca daquilo que lhe faz falta. Ou seja, o amor de Platão é aquilo que você não é, mas gostaria de ser. É aquilo que você não tem, mas gostaria de ter. Esse é o amor de Platão. A gente tem a equação completa agora. Segundo Platão, você ama aquilo que deseja aquilo que não tem, e aquilo que você obtém, você não deseja mais, e como amor e desejo são a mesma coisa, você não ama mais. O que ele quer dizer com isso? Que a família que eu tenho, ela não é merecedora do meu amor por eu já ter. Que a esposa que me aguenta não merece o meu amor porque eu já tenho. Que o trabalho que me sustenta é desmerecedor de toda a minha afeição porque já me sustenta. Eu só vou amar aquilo que eu não tenho na minha vida. Por mais que Platão seja um grande pensador, ele deixou a desejar nesse pensamento. Porque se eu for amar aquilo que eu não tenho, significa que eu vou mal querer então. Porque tudo que eu obter um dia vai ser desmerecedor do meu amor. Porém, infelizmente, eu tenho que dizer que ele também tem um pouco de razão. Afinal de contas, nenhum de nós acorda de manhã cedo desejando enxergar. Que mais deseja enxergar são aqueles que são desprovidos de visões. Aqueles que mais desejam caminhar com as próprias pernas não somos nós. São aqueles que estão aprisionados no leito de um hospital, paralíticos em cima de uma cadeira de roda, tetraplégicos paralisados na cama dentro do seu próprio lar. É tanto que nós somos os únicos na face da Terra, ou até um dos únicos, até no universo, que faz homenagem para quem está morto, mas para quem está vivo nunca fez. Somos os únicos que começam a dar mais valor quando perde alguém do que quando essa pessoa está conosco. É por isso que tantos casamentos acabam, porque a gente só valoriza quando perde. Somos os únicos que dão um buquê de flor para corpos vazios embaixo da terra, mas nunca deu buquê de flor para quem está vivo do nosso lado.
Então a gente começa a dar mais valor e a amar mais quando perde do que quando tem, do que vai, do que fica. Mas é claro que nesse momento o nosso segundo pensador levanta a mão e diz assim: olha, o amor não pode ser isso. O amor não pode ser o desejo daquilo que faz falta na nossa existência. E o nosso segundo pensador, chamado Aristóteles, vai dar uma segunda definição totalmente diferente da de Platão. Porque não é a busca daquilo que lhe faz falta, mas a alegria pelo que não falta mais. E Aristóteles vem batizar o seu amor como filia, que traduzindo para nós é alegria. Segundo Aristóteles, amor e alegria são a mesma coisa. O amor de Aristóteles é pelo carro que a gente tem e não pelo carro da concessionária que nós gostaríamos de ter. O amor de Aristóteles é pelo trabalho que nós temos e não pelo trabalho que nós gostaríamos de ter. O amor de Aristóteles é pelo filho que nós temos e não pelo filho do vizinho que aparenta ser mais calmo. O amor de Aristóteles é, enfim, o mundo do jeito que ele é. Mas claro, quando ele te alegra, quando ele te faz bem. Como nós sabemos, não existe uma fórmula única para todos nós sermos felizes. Até porque aquilo que faz vocês felizes pode não me fazer feliz, assim como aquilo que me faz feliz pode não fazer vocês felizes. Por exemplo, hoje nós estamos felizes porque o Brasil ganhou do Japão. Mas se a gente for para o Japão, estão todos tristes porque perderam para o Brasil. Então a gente começa a perceber que a felicidade não é uma fórmula única. Cada um é feliz na sua perspectiva, na sua proporção, na sua elevação, nas suas ideias, nos seus conhecimentos. Por isso que Aristóteles ele deixa a desejar nesse pensamento. Porque se for para eu amar apenas quem me alegra, eu pergunto, quem eu vou amar? Se até em família tem conflitos, se até em casamento tem desentendimentos, se até amigos nos traem e nos fazem felizes às vezes, se temos tantos adversários, se até a própria vida é uma caixa de surpresa e às vezes nos traz dores e sofrimentos, quem eu vou amar então? Mas infelizmente Aristóteles tem um pouco de razão. A gente ama quando a vida está bonita. A gente ama quando a vida é bela. A gente ama quando todos nos fazem felizes. Mas basta dizer que eu engordei 2 quilos nas férias, pronto. Não quero mais a companhia da pessoa. Basta me trancar no trânsito da rua de Recife caótico, pronto. Não quero mais essa pessoa. É um xingamento até da 10ª geração da criatura. Porque eu só amo aquilo que me faz bem, aquilo que me traz alegria. E a vida não é assim. Nós que vivemos em um mundo de provas e expiações, já temos mais do que conhecimento e fato de que a vida não é simplesmente fantástica, cheia de felicidades. Terá momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de dores. A vida é assim. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, suscetíveis a passar por isso. Então dizer que eu só devo amar quem me alegra é a mesma coisa dizer que eu não vou amar ninguém. Porque até mãe machuca, até o pai se desentende com o filho. Porque a gente é assim. A gente briga com o pai, briga com mãe, briga com o filho, briga com a esposa, briga com sogra. Com sogra até entendo. Agora com os outros, veja como a gente é difícil. Então amar deve ser a todos, não apenas quem me faz bem, quem me alegra. Quem eu vou amar ninguém. É claro que nesse momento a nossa terceira pensadora, que eu trago uma mulher também, para mostrar que todos têm a sua capacidade de transmitir a sua ideologia, uma mulher que foi muitas vezes incompreendida pelo povo da época, principalmente da Índia, que via nela como se alguém quisesse fazer que o povo se revertesse para acreditar no idealismo dela, que é a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, quando conseguiu sair do templo religioso da igreja, que demandou bastante tempo, teve que escrever até carta para o Vaticano para poder ser liberada, para poder servir ao povo, perguntaram para ela a seguinte forma: Madre, qual conselho da vida a senhora pode dar para nós? E ela disse assim: meus filhos, amemos, amemos e amemos. Amemos até doer. Para Madre Teresa de Calcutá, o amor é além do nosso sacrifício. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que fira, mesmo que nos derrube, mesmo que nos faça chorar, independente, ame, sem pensar 2 vezes. Esse amor de Madre Teresa de Calcutá, na minha opinião,
é um dos que se aproxima do que Jesus quis trazer para nós. Porque é um amor além do sacrifício. E quem amou mais do que o sacrifício daquela época até hoje? Jesus. Amar além do sacrifício é amar além dos limites. Não é medir que esse merece mais e esse merece menos. Porque esse é espírita, merece o meu amor, e esse que é da Umbanda, do Candomblé, católico, evangélico, ateísta, não merece o meu amor. É amar a todos independente, além do meu limite. Mesmo que esteja me magoando, me machucando, me odiando, me querendo fazer cair, me criticando, não me importa. Eu devo amar. Essa é a ideia que Madre Teresa de Calcutá passa para nós. E que é desafiador, até porque tudo que nos desafia, a gente não quer amar. Tudo que é um calo no nosso sapato, a gente quer dar um jeito de tirar o sapato e tirar a pedra para não furar mais. Mas o maior mérito está onde? De ser bom perto de anjo ou de ser bom perto de demônios? De ser luz quem é luz ou de ser luz quem é trevas? Qual é o maior mérito? Eu ser santo do lado de um Frederico Menezes ou ser santo do lado de algum assassino? O que é mais meritório? Eu ser o anjo que eu finjo ser em uma casa religiosa ou um anjo dentro do lar, onde as pessoas mais me conhecem na intimidade? Porque todos nós passamos por isso. Tirando vocês aqui do irmão Mário, mas muito lá fora, quando entra no templo religioso, coloca uma auréola na cabeça, 2 asas de anjo e muda até o tom de voz. Boa noite, tudo bem? Olha, sente aqui para aplicar um passe e receber, tu tá certo? Que Deus te ilumine. A pessoa, meu Deus, que anjo! Mas quando bota o pé do lado de fora é um cão chupando manga. O que adianta então? É fingir aquele anjo ou fingir que é um cão chupando manga? A pessoa não se decide. Por isso Madre Teresa diz, amemos até doer. Porque a vida é assim, é doída, é dolorosa, é fundo do poço o tempo inteiro, sai de um, vai para outro. A vida é assim. O nosso mundo ainda é assim. E enquanto estiver assim, estaremos suscetíveis a essas dores. Se for eu para amar, quando eu não sentir dor nenhuma, vou amar nunca. Porque todo instante estou sentindo dor. Todo instante é dor o tempo inteiro. Seja de encarnado ou desencarnado. É o tempo inteiro. Mas é claro que nesse momento o nosso quarto pensador, também um grande homem da Índia, que libertou praticamente o país inteiro da guerra, sem levantar a voz, sem levantar uma arma, sem levantar uma ideologia, sem bater, sem violência, sem multidões, apenas com sua pacificação. O nosso quarto pensador chama-se Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi proferiu uma linda mensagem para nós quando ele disse assim: quando uma criatura amar o amor na sua totalidade, pureza, ele terá a capacidade de diminuir milhões e milhões de ódio à sua volta. Ou seja, o amor para Mahatma Gandhi é o antídoto da violência, do ódio, da raiva, das guerras, do desentendimento, dos conflitos, das indiferenças, das dores, dos sofrimentos. O amor é o antídoto de tudo que seja em sintonia do ódio. O amor é esse antídoto para diminuir. Aí eu abro um parênteses. Alguém conhece Frederico Menezes? Levanta a mão aqui. É a mesma coisa perguntar se alguém conhece Jesus, né? Quase todo mundo. Fred, ele tem uma mentora chamada Marta, que até escreveu aquele livro dele psicografado que se chama Ajuda-te. E Marta traz para nós que uma criatura que tem qualquer ímpeto de raiva ou de ódio, ela está lançando nela mesma e ao seu redor como se fossem 10 bombas atômicas. Veja o quão forte é. Então a gente tem os dois polares. A gente tem o primeiro Mahatma Gandhi dizendo que o amor diminui milhões de ódio, e diminui mesmo. E Marta dizendo que o ódio e a raiva é como se fossem 10 bombas atômicas sendo lançadas. Aí a gente abre outro parêntese, é por isso que a gente vive tanto doente. Porque imagine, se uma bomba atômica acabou com a cidade do Japão, e foi a Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki. Então, imagina que foram essas duas cidades, imagina 10 sendo lançadas em você mesmo.
o quanto que a gente não vem se adoecendo cada dia. É por isso que sai de uma diarreia, vai para uma virose, vai para dor de dente, dor de cabeça, dor no fígado, dor na junta, aí cabelo cai, dor de dente, catarata de 3º grau, 1º, 2º. Porque sai de um, vai para outro e acha que ou os médicos não funcionam, ou a farmacologia não está funcionando, ou é Deus nos punindo pelos erros passados. Não é não. É nossa mente mesmo nos intoxicando todos os dias. Na universidade lá de Califórnia do Sul, a USC, fez um levantamento maravilhoso para nós, que a gente trouxe até na palestra de ontem, lá na Uniluz, que diz para nós que nós temos 70 mil pensamentos por dia. Desses 70 mil, 90% é lixo. Desses 90%, a grande parte são repetidos de outros dias, a outra parte são negatividade e a outra parte são pensamentos avulsos que não têm significado nenhum. Apenas 10% dos nossos pensamentos são positivos e têm alguma utilidade. Aí você pega 8 bilhões de pessoas no mundo, multiplica por 70 mil pensamentos e pega 90% desse resultado. Se botar na calculadora, o resultado sabe qual é? Guerra, depressão, suicídio, doença, conflitos, crise existencial, mutilações, dores, sofrimento, choro, tristeza profunda, ansiedade, transtornos mentais e assim vai. Então eu vejo o quanto o amor, na sua total pureza, como Mahatma Gandhi traz para nós, não pode saciar e suprir o vazio que a nossa alma carrega há tanto tempo. Veja que interessante ele traz para nós. É claro que nesse momento eu também trago um grande pensador, que é a nossa quinta perspectiva, se eu não me engano, que é até um cientista chamado Albert Einstein, que quando ele descobriu uma energia que poderia ser transformada numa matéria que é a bomba, que é a bomba atômica. Quando ele descobriu isso, a sua filha escreveu uma carta para ele dizendo assim: pai, sou muito orgulhosa de você, porque você conseguiu encontrar a maior força do universo, que é essa energia que você conseguiu transformar em matéria para ser transformada numa bomba atômica. E Albert Einstein responde a carta: minha filha, diante de toda a minha existência, eu pude ver comprovações e comprovar 4 forças: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E hoje você vem dizer para mim que eu encontrei a maior força do universo. Mas na verdade, minha filha, existe uma quinta força que é o que rege tudo. O universo e todas essas forças e até a nossa vida, que é a força mais poderosa do universo, que é a força do amor. Então, para Albert Einstein, o amor é a maior força transformadora, a que guia e inspira o ser humano, os espíritos, o planeta da Terra e o universo. É a maior força que nós podemos compreender e entender. É a força que está em todos os lugares. Pisquei o olho, a força está lá. Respirei a força do amor. Pensei na força do amor. Tudo que rege em todos os lugares chama-se o amor. Nesse momento a gente deve se perguntar assim: você trouxe 2 filósofos, uma mulher da caridade, um pacificador, um cientista, e todos eles se tentando na sua era, na sua época, decifrar o que é o amor. Quem tem razão então aí? Cada um tem o seu ponto que traz contribuições e que também deixa a desejar. Mas eu falei que eu ia trazer 6 perspectivas. E eu só falei 5. Quem é a 6ª? Deixa eu facilitar para vocês. O nosso 6º pensador é um homem de uma estatura de 1,88 m, cabelos longos, de uma cor de terra molhada, de uma pele tostada do sol, o nariz e a boca muito parecido com a sua mãe, olhos profundos, e o grande Messias,
prometido. O nosso sexto pensador, para quem ainda não conseguiu pegar, chama-se Jesus de Nazaré. E quando a gente fala de Jesus e amor, é a mesma coisa de falar de um só. Porque Jesus foi a própria personificação do amor. Antes dele vir, ele já tinha o amor enraizado na sua alma. Porque quando a gente pega o livro chamado O Consolador de Emmanuel, e um livro chamado A Caminho da Luz também de Emmanuel, essas duas obras, Emmanuel traz duas coisas maravilhosas que são até parecidas no mesmo livro, nos dois livros. Primeira coisa que ele disse: Jesus, quando percebeu que a Terra estava numa mudança que pudesse receber algo muito maior, mais receptivos, ele reuniu todos os seus missionários que havia enviado antes, como Pitágoras, Lao Tse, Confúcio, Aristóteles, Platão e tantos outros, reuniu todos esses missionários e disse: agora quem vai para a terra sou eu. Irei mostrar a boa nova para a humanidade. Irei fazê-los pensar por questões que nunca pensaram antes. Eu, em pessoa, irei para a terra. Primeiro ato de amor de Jesus. Segundo ato de amor de Jesus. O próprio Emmanuel, ainda nesses dois livros, diz para nós que milênios de anos antes dele vir para a terra, ele precisou passar por uma adaptação, entre aspas, do seu perispírito tão luminoso para poder reencarnar a terra. Teve que restringir a sua luz, restringir até o seu próprio perispírito, teve que reencarnar numa terra de corpo que é sofrido, para poder mostrar à humanidade a boa nova. Segundo ato de amor de Jesus. Só que a gente acha que a boa nova de Jesus são vários. Na verdade, quando a gente pega o código ético-moral do Evangelho, a gente descobre que esse código ético-moral está onde? Está no Sermão da Montanha. E tudo que Jesus traz no Sermão da Montanha é baseado em qual lei? A lei do amor. Então, tudo que Jesus fez foi mostrar para a humanidade o que é o amor. Se ainda tivermos dúvida, peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo e olhemos o que ele fala no Sermão da Montanha. Ali está enraizado todo o código ético-moral para a humanidade. E que é tudo envolto da lei do amor. Então, o amor para Jesus é algo que é transformador. É aquilo que movimenta o ser. É aquilo que direciona o espírito para a sua ascensão moral, espiritual e intelectual. O amor para o Cristo é o ar que nós respiramos. Já é automático. A gente nem para pensar mais. Esse é o amor de Jesus, que não critica, que não julga, que não diminui, mas que levanta, que entende, que acolhe, que compreende, que sacode o joelho e continua a caminhar mesmo que erre. Todos aqueles que conseguiram encontrar Jesus na sua caminhada e olharam diretamente no seu olho, não foram mais o mesmo. Alguns modificaram a sua vida para melhor, outros entraram numa crise existencial tão profunda porque entraram num complexo de culpa. Ao invés de pegar para motivar-se, pegaram aquele olhar para culpar os seus próprios erros. Mas muitos foram beneficiados. Maria de Madalena, que é Miriam de Migdol, Maria de Magdala, a mulher que foi vítima do apedrejamento, a mulher hemorrágica, tantos que foram beneficiados, que não conseguiram mais ser o mesmo quando encontraram Jesus. Quem era Maria de Magdala? Jovem, bonita, rica, poderosa, prostituta, sabia o segredo de todo mundo, até dos doutores da lei. Quando os doutores da lei passavam do lado de Maria de Magdala,
passava com olhos baixos, cabeça baixa, porque tinha medo que ela explanasse os seus segredos. Porque quais eram os segredos dos doutores da lei da época? Que na noite, quando não tinha ninguém na cidade dormindo, eles iam para a casa dela se desfrutar do corpo da jovem também. E quando ela encontra Jesus, olha a transformação dela. De uma prostituta para uma servidora do Cristo, de uma transformação que, segundo o próprio Divaldo Franco, é a transformação mais bonita que temos na Terra. Foi mais bonita ainda, segundo o Divaldo, tem a opinião dele, do que o próprio Saulo para Paulo. Foi a mais intensa, a mais convicta, a mais linda, porque Maria de Magdala era um caco por dentro. Já Saulo de Tarso já fazia por amor aquilo que ele entendia que achava certo. Depois que entendeu que era outra coisa que era certo, só fez mudar o foco. Mas que teve que ter uma grande motivação e uma troca íntima também. Mas veja o quantas pessoas não foram transformadas. Maria de Magdala, quem era Simão Pedro? Estouvado, agia sem pensar, só fazia pescar, cheio de conta para pagar, cheio de trabalho, cheio de dúvida, ignorante, violento. Depois que conhece Jesus, ameniza, e mesmo com Jesus ainda nega 3 vezes. Mas depois recupera-se, evolui e virou um grande servidor do Cristo. Quem mais? Paulo de Tarso, podemos dizer o quanto o amor de Jesus transformou Paulo de Tarso. E se a gente pegar todas essas inspirações, a gente vai ver que todas essas pessoas não eram perfeitas que Jesus escolheu. Nenhuma. Todos tinham problemas, dores, suas quedas, suas imperfeições, mas elas tinham algo diferente de nós. Não perdiam tempo se culpando dos seus erros. Saulo de Tarso, responsável por matar centenas e centenas de cristãos na época, quando foi e virou um servidor do cristianismo, não se culpou pelas mortes, mas trabalhou para se acender ainda mais. Maria de Magdala não vivia se culpando por ter deitado em vários corpos vazios, mas preferiu se motivar para acender a sua alma. Simão Pedro nunca se castigou por ter negado Jesus 3 vezes, mas pegou isso para motivar-se e acender a luz do cristianismo dentro de si. Então o que Jesus pede para nós não é algo que é impossível. Ele pede a mesma coisa que pediu para os seus discípulos. E nenhum deles era perfeito. Tomé só acreditava vendo. Simão Pedro, agitado. Tiago, que era o mais prepotente. João, mais novo, que queria ser 10 em um só. Queria fazer tudo rápido. Fazia até pedidos desconexos. Deixa-me sentado do teu lado direito. E Jesus disse, você não aguenta o peso que eu carrego. Então veja, que Jesus confiou para edificar a sua igreja, que é a Boa Nova, depois da sua morte, do seu desencarne, para pessoas que eram desconhecidas, que eram imperfeitas, que tinham desentendimentos, que tinham brigas e birras. E veja o quanto eles não fizeram. O quanto que não fizeram que essa história de Jesus repercutisse até hoje. E por que a gente acha que nós não temos essa capacidade? Porque a gente é imperfeito e quem não é. Porque a gente erra e quem não erra. Porque a gente se acha pequeno e quem não se acha pequeno. Até porque o menor de todos vai ser o maior. E aquele que serve é o maior de todos, não o que é servido. Jesus, o governador da terra, aquele que teve a permissão de Deus para formar o mundo, veio para servir. Por que eu quero ser servido? Se Jesus, que não tinha pecado nenhum para pagar de vidas passadas, sofreu, por que eu, o mulambo desse jeito, acho que eu não vou sofrer na vida? E o pior, quando a dor bate, desiste de tudo. Basta a dor bater para saber se aquele tarefeiro é um tarefeiro bom de Jesus. Porque a grande parte deles, quando a dor bate, deixa de trabalhar para Jesus. Abandona campanha do quilo, aplicação de passe, palestra, de dirigir, de ser médico,
Tudo, porque a dor bateu. O que mostra para Jesus isso? Que ele não merece a sua confiança. Porque quando a dor bater, vai deixar o trabalho. Agora inverte. Aquele trabalhador que passa por dor, sofrimento, crítica, que bota pé para cair, que as pessoas falam mal, e mesmo assim continua no trabalho, esse Jesus confia para edificar ainda mais a sua boa nova. Porque sabe que diante das dores que passar, diante do fardo que seja pesado, ainda caminha confiando na boa nova que pode lhe fazer iluminar-se. E que tarefeiros somos nós? Quais tarefeiros somos nós? Que Jesus nós estamos criando na nossa mente? Porque nós temos um Jesus diferente na nossa mente. Porque Jesus, quando a gente fala Jesus, a grande parte da humanidade, a grande parte mesmo inteira, pensa num Jesus milagreiro ou milagroso, um Jesus que cura. E essa não foi a proposta de Jesus na terra. Claro que as suas curas mostravam grande misericórdia e amor da parte dele. Mas quem é curado pode voltar a ser doente, pode ou não pode? O leproso que Jesus curou, pode ou não pode ter voltado a ficar leproso de novo? O paralítico que Jesus curou, pode ou não pode ter voltado a ficar paralítico? O cego de nascença que Jesus curou, pode ou não pode ter ficado cego novamente? Até porque a história só fala quando Jesus curou, mas não fala como foi a continuação daqueles que foram curados. Mas pode ter ficado doente de novo. Às vezes da mesma doença ou de outro. Essa não foi a proposta de Jesus. É como o centro espírita, que às vezes acolhe as pessoas que têm problemas orgânicos ou problemas de obsessão. Aí você cura o orgânico e aqueles que tinham problemas de obsessão faz um tratamento e melhora, mas meses depois volta de novo com outro problema orgânico ou com outro processo de obsessão. Porque quem é curado de fora para dentro. E quem é curado de fora para dentro, fica doente novamente. A proposta de Jesus era diferente. É a cura de dentro para fora, que você não adoece mais, que é a lei de amor. É o se amar, se perdoar, se reconectar, ter pensamentos positivos. Jesus já pensava grandes coisas à frente dele. Hoje a psicologia estuda para como diminuir a ansiedade, que é o TAG, transtorno, de ansiedade generalizada. E Jesus dizia 2 anos atrás, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O que é um ansioso se não preocupado com o dia de amanhã? É o tempo todo ansioso. O tempo todo ansioso. Será que o Brasil vai ganhar? Será que vai ser hexacampeão? Será que o dinheiro vai estar na conta no dia 5 útil do mês? É sempre ansioso, sempre amanhã, sempre amanhã. Ou para piorar, depressivo, sempre no ontem. Ou a gente é 8 ou 80. Não tem o meio termo. Ou é preso no futuro, ou é preso no passado. E hoje, a gente não vive. Então Jesus já falava disso. Jesus já falava de coisas maravilhosas quando dizia assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que cansaço era esse que ele falava? Não era só o físico, mas o moral também. Muitas almas, quando cansam realmente, moralmente, é quando elas se permitem começar o seu despertar espiritual. Podemos pegar vários livros que explicam isso para nós. Podemos pegar o de Divaldo, que é Nas Fronteiras da Loucura, tem espíritos passando por esse processo. Libertação, de André Luiz, também tem histórias de espíritos passando por esse processo de cansaço moral e se desperta. Ação e reação e tantos outros. E a nossa alma está cansada, porque ela quer ser alguém melhor. Não viver mais na mesma rotina, ser o mesmo, viver no mesmo ritual. A gente ainda continua repetindo os mesmos ritualistas religiosos. O Espiritismo não é uma religião. Ela é uma religião porque nos religa a Deus, mas não é uma religião porque não tem os dogmas e os ritualistas de uma religião. O Espiritismo é uma ciência, porque sempre traz ciência nos seus embasamentos. É uma filosofia, porque traz para nós conhecimentos morais e de se desenvolver dentro de si. E é uma religião porque nos religa a Deus, mas não porque é ritual. E a gente não carrega esses rituais dentro da gente?
A gente mudou a hóstia para o quê? Para água fluidificada. Virou algo ritual. E não sou eu que falo isso não, vários palestrantes estão fazendo isso, falando isso. Porque hoje você chega numa centro espírita, já tem várias águas assim, ó, já bota aqui que a gente vai fluidificar. A pessoa pode estar nem com problema, não tem nada para fazer, mas criou esse ritual, que todo mundo precisa de água fluidificada. Ou que todo mundo precisa de um passe. Eu estou bem, estou tranquilo, mas não vai pegar passe? E qual o problema? Que ritual é esse que a gente vive? Veja os rituais que a gente está trazendo de gerações e gerações. E o papel de uma casa espírita não é isso. Primeiro papel, divulgação da ciência e da filosofia que é a doutrina espírita. Segundo, acolher as almas necessitadas. E o terceiro, libertar essas almas para voar de novo. Às vezes a pessoa já está bom, mas olha, volte mais, ainda tem mais tratamento para você. A pessoa precisa saber que está bem. A gente precisa sair desse pensamento. Porque às vezes as pessoas procuram a casa espírita na última opção. Já passou por médico, já passou pela igreja, já passou por tudo, por psicólogo, por psiquiatra. Não tem mais jeito nenhum. Aí se convence de ir para o espiritismo. Aí senta lá no final, porque se der qualquer coisa já vai embora correndo, não é? Aí senta lá, aí está depressivo, cansado, sobrecarregado, síndrome de burnout, sem não sei o que, bipolaridade, borderline, cheio de transtorno. Aí chega um dirigente e diz assim, bem-vindos ao hospital de almas. Pronto. Rapaz, hospital? Quem é que gosta do hospital aqui? Levanta a mão. Ninguém vai para o hospital, doutor, quando é que eu vou ter alta? E a gente bota, bem-vindo ao hospital de alma. Se levanta e vai embora. Não é. A gente sabe que é um hospital. Sabe. Mas não precisa dizer. Porque mostra para essas pessoas que a gente é isso. Tem nossos momentos de hospital. Porque tem os passes, os tratamentos orgânicos, os tratamentos mediúnicos, da desobsessão. Mas não preciso dizer que aqui é um hospital. Aqui é uma casa de Jesus. Ponto. Uma casa de acolhimento. Ponto. Acabou. Uma instituição de paz, de amor. Invente algo que faça sentido, mas não repetir os ritualistas. Porque isso se distancia da lei do amor de Jesus. Até porque a boa nova de Jesus, ele não construiu igrejas para isso, nem templos e nem religião. Jesus nasceu judeu e morreu como? Judeu. Não construiu templos e nem religião. O que ele construiu foi algo muito maior. Foi o código ético moral para a humanidade, que é a lei do amor. Por isso que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas a gente escuta isso e deixa passar. Mas se a gente refletir, Jesus pede algo bem impactante para nós. Eu gosto de brincar nas palestras que eu digo assim que Jesus gosta de dificultar a nossa vida. Porque ele diz assim para nós, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitos já conseguem, alguns não. Mas muitos já conseguem amar a Deus sobre tudo. Só que Jesus vai mais a fundo e diz assim, amar o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu não me amo, não tem como eu amar o outro. Porque eu tenho que amar, qual é o nome da senhora? O nome da senhora? Neuza. Não tem como Alain amar Neuza se Alain não ama Alain. Não tem como Alain perdoar Teresa se Alain não perdoa Alain. Não tem como Alain evangelizar Rubevan se Alain não sabe se evangelizar. Por isso que Jesus disse, ame o teu próximo, mas como a si mesmo. Ou seja, primeiro ame-se, primeiro perdoe-se, primeiro evangelize-se, primeiro seja feliz com você mesmo, depois ame o outro, evangelize o outro, perdoe o outro, faça o outro feliz, convide o outro, mas primeiro precisa estar em mim. Fala até com a espiritualidade, na parte de desobsessão,
quando eles vêm com muita raiva, porque eu amo fulano, eu digo meu amigo, o primeiro a sentir essa raiva somos nós mesmos, né? Tudo que você está transmitindo não passa para você. Fica em você, não é? É a mesma coisa de me dar um violão e eu não sei tocar violão, vai ser alguma música? Não vai. Agora, se botar um violão para quem é músico e sabe tocar violão, vai ser uma música linda. Então, se me dá uma tarefa de amar alguém, mas eu não tenho amor em mim, é um instrumento que não vai tocar nada. Para que o instrumento possa tocar uma música, ele precisa saber tocar. Então, para que eu possa amar alguém, eu preciso saber me amar. Essa é a diferença. E que a gente vem se perdendo. Se você tiver dúvida de como se amar, amai-vos como eu vos amo. Eu ia chegar aí, viu? Porque ele gosta de dificultar. Ele está na mesma linha de raciocínio, gostei, viu? Porque eu já ia chegar nessa parte e dizer assim, lembra que eu disse que Jesus gosta de dificultar a nossa vida? Ele gosta. Porque se ele parasse aí um dia, ainda tinha esperança de a gente chegar mais rápido. Mas ele vai mais além e diz assim, porém, eu vos digo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Pronto. Eu não amo o outro como eu me amo. Imagine amar o outro como Jesus me ama. Olha o quanto a gente está distante. E não é para desmotivar a gente, não. É para refletir que a gente tem que amar o outro como Jesus me ama. Perdoar o outro como Jesus me perdoa. Compreender o outro da mesma forma que Jesus me compreende. Imagine Jesus vendo a nossa vida, vendo que a gente está cometendo os erros, e diz assim, eu compreendo. É o estágio dele. Está infantil ainda, depois ele se desperta. É a mesma forma como a gente olha para uma criança, é como Jesus nos olha. Que a gente vê a criança cometendo atrocidade, a gente sabe que é limitada, de coisa de criança. Depois aprende. Só que quando a gente vê um adulto fazendo isso, a gente quer vingança, quer sentir raiva, quer sentir ódio, quer apontar, quer denegrir, quer diminuir, quer julgar, quer ferir. Mas a gente também tem que compreender que aquela criatura também está no momento de infantilidade. Ela está doente, não é doente. Porque quem me faz mal é uma pessoa que está doente. Ela tem todo o direito de fazer o que quiser comigo. E eu tenho todo o direito de fazer o que eu quiser com ela. Agora, que direito é esse? Ela tem o direito de me denegrir à vontade. Mesmo que tenha regras que ela vá presa, ela tem o direito de me denegrir e depois ir. Mas eu tenho o direito de não me contaminar e de não devolver. Se ela me ataca, ao invés de eu contra-atacar, eu recebo. Foi o que Jesus disse, se é bater na tua face, apresentai a outra. Não é que eu vou levar uma tapa aqui e vou pedir outra. Mas é de perdoar. Todo mundo tem o direito de errar conosco. Tem ou não tem? Tem, até porque a gente erra também com os outros. Mas eu não devo me contaminar e querer devolver na mesma moeda como a gente faz. É ser diferente. Essa é o trabalho que Jesus quer trazer para nós. É a definição do amor dele para nós. Até porque Jesus foi caluniado, violentado, crucificado, traído. E ele mudou? Ele traiu alguém por ter sido traído? Ele violentou alguém por ter sido violentado? Ele crucificou alguém por ter sido crucificado? Ele caluniou alguém por ter sido caluniado? Continuou nos princípios dele. Porque eu não vou deixar o outro comandar quem eu devo ser e como eu devo agir perante as vicissitudes da vida. Porque uma coisa é agir, outra coisa é reagir. Quem reage, reage da mesma forma. Quem age, pensa antes de agir. Essa é a diferença. Se eu dou um murro na parede, a física nos mostra isso. A parede devolve o murro, por isso que a mão dói. Porque ela está reagindo, é a lei da ação e reação. Mas se o outro me bate e eu não bato nele de volta, eu não reagi, mas eu agi perante a ação dele. Essa é a diferença. Essa é a definição do amor, que compreende as limitações do outro e que compreende Deus.
Porque a gente também esquece de amar a Deus. A gente fala de amar o inimigo, amar o criminoso, amar pai e mãe, amar todo mundo. Mas poucas vezes a gente escuta amar a Deus. A gente também não aprendeu a amar a Deus. Porque a gente vive brigando com Deus. Se algo não dá certo nos meus planejamentos, já critico Deus. Se bate uma dor na porta, já brigo com Deus. Se eu peço alguma coisa na oração e Ele não me dá, já é motivo de eu brigar com Deus de novo. Mas quem ama a Deus entende que Ele é que sabe o que é melhor para nós. Se eu estou passando por tal dor, por tal problema, tal dificuldade, porque Ele sabe que aquilo ali para mim vai ser bom naquele momento. A dor não é castigo, não é punição. A dor é pedagógica. Ela ensina, ela traz grandes aprendizados. A gente só consegue se blindar e se fortalecer quando a gente passa pelas dores. E as dores que nos traz conhecimento, sabedoria e experiência. Porque se não fossem as nossas dores, que tipo de experiência a gente teria na vida? Para dar para os mais novos. Eu passei por uma dor de um rompimento de uma relação antes de conhecer a minha esposa de hoje. E hoje eu entendo porque Deus fez isso, porque eu conheci minha esposa. Mas antes, acabada. Perdi até 10 quilos. Mas já recuperei com minha esposa. Ela gosta de gordinho. Aí já me fez recuperar. Mas, quando eu fui falar com a espiritualidade, através de Frederico Menezes, o irmão disse assim: meu filho, agradeça. Você, rapaz, esse cara tá ficando doido, ó. Agradecer. Se agradeça. Porque alguém um dia chegará em você com as mesmas dores e tu poderás auxiliar porque tem experiência. E não é que um dia eu fui fazer uma palestra em Pojuca e quando acabei tinha um jovem de 15 para 16 anos, triste e depressivo porque a namorada tinha terminado com ele. E eu agora cheio de dedo, porque eu tinha passado por experiência. Mas agora a gente pode ajudar, porque eu entendo a dor. Porque eu passei. Quando eu passei por outras dores, os espíritos também falaram isso. Quando você visita os fundos do poço pela primeira vez, dói. Já na segunda dói menos. Na terceira está calejado. Na quarta já está até feliz. Porque já é um lugar que você já conhece. E quem não é? Quantas vezes ele já passou por tantas dores, já ficou tão calejado, disse assim: rapaz, acho que eu nem estou tão bem com isso. Se caleja. Porque a dor traz esse aprendizado, essa experiência e blinda a alma para não sofrer da mesma proporção como antes. Se minha esposa um dia deixar aqui, não vai deixar, né? Olha a pressão, né? Se deixar e eu desencarnar, vou puxar o pé dela todo dia, né? Mas se um dia deixar que não aconteça, talvez eu não sofra tanto quanto antes, porque já passei pela experiência. Quando você é, muitas vezes, alvo de críticas, na 11ª crítica, você já não dá mais ouvido, porque já foi tantos que já evoluiu, já passou por cima, o que era grande ficou pequeno, o que era fraco já se transformou forte, porque a gente se acostuma rápido, mas para se acostumar, tem que ter a primeira vez, e a primeira vez dói. Não dói? Em todos os sentidos. E quem trabalha por Cristo, Ave Maria, que dói mesmo. Porque quando eu completei 15 anos, eu estava sentado no jardim da instituição de Fred, lá em Cabo de Santo Agostinho, e aí o espírito amigo disse assim: chame ele. E veio me chamar, eu disse: meu Deus, o que é que aconteceu? Não peguei ficha, não fui para a triagem, e quer falar comigo? Quando eu entrei todo, opa, boa noite, né? Cheio de dedo, com medo. Disse assim: olha, Jesus convida você para trabalhar com ele. Já gostei porque ele botou Jesus bem pertinho. A gente bota Jesus longe, né? Jesus te convidou, já me botou como importante. Não pensei 2 vezes. Aceito. Era tudo que eu queria. Mas aí ele disse assim: porém, meu filho, tudo que vem depois do porém ou mais, esqueça o que disse, porque vai vir pedrada. Porém, quando a alma se acende para trabalhar para o Cristo, as trevas
duplicam para te fazer cair. E deu uma pausa dramática. E eu, na mesma hora, aproveitei e disse: eu posso voltar atrás e mudar minha resposta? 15 anos em que as trevas vai duplicar, é para ter medo? Já era, de caneta, não pode rasurar. Aí disse assim: não tenha medo. Porque enquanto as trevas duplicam, meu filho, as luzes triplicam ao teu favor. Falou tudo. Quando precisar, pense em mim e nós iremos até ti. Aí eu fiquei meio na dúvida, né? Mas não tem o que vir aqui falar, não? Que a gente às vezes acha que é fraco. Não. Já tens o suficiente potencial para pensar e eu ir. Mas às vezes eu quero lhe escutar e eu não tenho um dom. Aí ele riu e disse: quando quiser escutar, você vem aqui. Então mostra para nós que independente de trabalhar por Cristo, e é difícil, nada é fácil na vida, mas vale a pena. Vale cada segundo, cada passo vale por Cristo. Todos que eu conheço que são devotos do cristianismo não se arrependem de serem devotos. Quando eu conversava na intimidade com o Fred na sua casa, ele falou para mim: meu filho, quando eu lhe vejo eu me enxergo. Porque eu comecei assim, na sua idade, jovem, cabelos pretos longos, faz tempo, não faz? Eu disse: o senhor se arrepende de alguma coisa? Ele disse: meu filho, eu não me arrependo de nada. Foi difícil. Perdi aniversário de filhas, viajava muitas vezes sozinho, perdi muitas vezes a infância das minhas filhas, passei por dores que nem vale comentar. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Então eu lhe dou um conselho para a vida, meu filho. Fale de Jesus, fale com amor, com simplicidade e com humildade. Mas além de falar, viva o Cristo no dia a dia. Porque falar qualquer um pode, mas viver poucos fazem. Vare e caminhe. Caminhe, se cair, levante e caminhe. E não volte a olhar para trás. Porque se for olhar para trás, olhe para ver quem ficou caído, para levantar e inspirar para caminhar contigo. Mas nunca olhe para trás com arrependimentos de que deveria ter escolhido diferente. Vai valer a pena. E eu, conhecendo o Fred, eu sei que realmente vale a pena. É difícil. Mas se eu não seguir Jesus, a vida também não será difícil? Então, difícil por difícil, com Jesus, a vida tem um sentido. E eu posso provar isso para vocês. Eu sei que faltam 8 minutos para acabar. Infelizmente, o instante passa. Mas como eu sei que vocês estão gostando, eu peço um breve momento, tentarei ser breve, para contar uma experiência minha que mostrou que, de fato, Jesus não desiste da gente. E o quanto Deus nos ama. Além de ter nascido na intimidade com Fred, eu vim também berço espírita, que é difícil hoje, né? Já nascer espírita. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe já eram espírita, e eu nasci nessa doutrina maravilhosa. Muitas vezes eu via Fred fazendo evangelho no lar na minha casa. Algumas vezes a sua mentora Marta trazia algumas cartas interessantes para nós. Raras vezes mais ainda, trazia uma mensagem psicofonada através de Fred, que é bem raro. Até ele diz para nós que é raro ela utilizar essa mediunidade dele, é mais pela escrita. Então tem uma admiração fantástica por ela. Porque as cartas que ela trazia eram cartas tão bem elaboradas e pensadas, que eu comecei a me apaixonar por ela. As mensagens que trazia por Fred eram mensagens tão ricas e de tanta moral, que produzia em mim uma grande energia, que trazia em mim uma grande revolução dentro de mim. Então comecei a fazer um hábito, que virou um hábito mesmo,
um costume que eu ia na quarta-feira na instituição de Fred, que ele faz atendimento espiritual, pegava a fichinha, entrava na consulta, estava o médium Frederico Menezes, que eu chamo de tio Fred pela intimidade, tio Fred, e o espírito utilizando o médium. O espírito se identificava, e é um grande amigo nosso chamado Frederico Lobaik. E quando eu entrava, com 4 anos isso, ele olhava para mim e não sabia nem o que perguntar. Porque com 4 anos a gente não sente dor, não tem problema, não sofre por nada, e todo mundo que vai lá é pedindo alguma coisa porque está passando por sofrimento. E aí eu olhei para ele e disse assim: o senhor pode me fazer um favor? Claro. Em que posso lhe ajudar? Diga para Marta que eu mandei um abraço. E ele sorria. Irei enviar. Na semana seguinte, Alain estava lá de novo, pegava a ficha, entrava na consulta, e ele já sabia o que era. Pode me fazer um favor? Posso. Diga para Marta que eu mandei um abraço. Toda semana. Eram raras as vezes que eu não fazia isso. Porque às vezes vinham caravanas de longe, Maceió, Campina Grande, uma pessoa, e aí os trabalhadores não pegavam a ficha. E mesmo eu sendo 4, 5, 6 anos de idade, eu já era um trabalhador da casa. E eu não podia pegar a ficha. Sensatez, né? Não é nada de errado. Então, quando eu completei 12 anos, imagine, dos 4 ao 12 são 8 anos mandando um abraço para Marta. Nunca perguntei se recebeu, nunca tive vontade de saber se alguém já passou por ela, mas eu sempre mandava um abraço. Minha mãe entrava a falar com o irmão, e aí a ficha tinha acabado, eu dei uma de João sem braço e entrei junto com ela. Já que é mãe e filho, tudo pode. E tem 2 cadeiras mesmo, então pode. Entrei. Só que a conversa com minha mãe foi tão interessante que eu esqueci de mandar abraço para Marta. Não me perdoa até hoje. Mas aí quando a gente saiu e pegou a mão assim na maçaneta para sair da consulta, o irmão disse assim: meu filho, quase que eu esqueço. Eu disse: o que foi? Nós estivemos com Marta e eu passei o seu recado. E ela recebeu com um lindo sorriso. Comecei a chorar. Porque eu nunca tinha perguntado se ela tinha recebido. Mas foi tão bom eu saber que ela recebeu com um lindo sorriso, que mudou a minha vida ali. Eu fiquei, nossa, eu quero mostrar para ela o quanto ela é admirável para mim. Quarta-feira seguinte estava eu de novo, peguei a ficha, entrei na consulta. Quando ele olhou para mim e disse assim: o que é que tu quer? Foi quase assim: o que é que tu quer? Disse assim: olha, eu queria um favor. Sente aí. Quer ver? Eu nem sentava, era tão rápido. Eu me sentei, né? Disse: meu filho, você precisa entender uma coisa. Consegui irritar o espírito. Ele falou assim: você precisa entender uma coisa. Brabo? Você entendeu uma coisa? Para falar com Marta, não é tão fácil não. Eu não sabia quem era Marta. Não é tão fácil não. Para você ter ideia, para que nós possamos nos comunicar com Marta, precisamos agendar hoje para daqui a 8 meses ela atender a gente. Aí foi quando eu fiz os cálculos. Eu vi 8 anos mandando um abraço, ele só falou ontem, semana passada para mim, então veja a dificuldade, não é? É porque ela está em um outro mundo espiritual mais avançado que a gente ainda não consegue ir. Mas quando nós pudermos ir novamente, eu passo outro seu recado. Saí dali então sabendo a dificuldade que era. Eu achei, meu Deus, mais 8 anos esperando. Eu tinha dor só com 20 agora. Quando eu completei 14 anos, foi quando a primeira dor mesmo bateu na porta. A gente diminui a dor dos jovens, mas dor é dor e dói de qualquer maneira. Eu chorava em casa, no trabalho, que eu já era jovem, menor aprendiz. Chorava na escola, com os amigos, com o psicólogo da escola, enfim. Era um chororô arretado. Porque a dor doía. E além disso, eu sentia um ódio por uma criatura que eu não queria sentir. Porque era culpada daquilo que fazia eu me sentir. Pelo menos o que eu imaginava. E aí eu disse assim: não, eu estou triste, quase depressivo. Me juntei com um amigo que não presta. Porque quando a gente está nesse momento de crise existencial, a gente faz escolhas péssimas. Então eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo. As notas péssimas, olhe, pense. Crise de adolescente. E eu disse: não, eu vou falar com os espíritos amigos. Peguei a ficha, cheguei cedo, porque tem que chegar cedo.
cheguei cedo. Se eu soubesse, não teria nem chegado cedo, que eu vou contar a história. Cheguei cedo, peguei a ficha. Disse assim, olha, quando eu entrei, ele já olhou para mim, né, achando que eu já ia pedir outro favor, né? Disse, olha, eu estou aqui porque eu não estou me sentindo bem. Disse, meu filho, veja só. Quem irá falar com você é um outro amigo espiritual. Então eu vou pedir para que você espere eu atender algumas pessoas primeiro, para depois esse amigo vir falar com você. Ok. E aí eu entrei de novo, aí eu já entrei com meu pai junto, meu pai queria falar algumas coisas, e como eu sou uma pessoa assim, que gosta muito de particularidade, eu pedi para meu pai falar as coisas dele, e quando acabar ele sair para eu ter minha conversa particular com os irmãos. Nunca deixei ninguém ficar. Com 4 anos eu tirava todo mundo, ficava eu e os amigos. Minha mãe até perguntava para a esposa de Fred, o que é que ela disse? Não sei, ele me tirou. Com 4 anos de idade já fazia isso. Então virou um costume. E aí o irmão disse assim, não, pode ficar, porque quem vai falar com ele é outra pessoa. Ok, tudo bem. E aí eu vi o médium concentrado, o espírito se afastando e o outro se aproximando. Mas como chegou o nosso tempo, eu vou precisar finalizar a nossa conversa. Para saber da vida dos outros, todo mundo quer, né? Rapaz, né? Fica até 9 horas, né? Para saber da vida dos outros. Eu gosto assim, viu? Eu gosto assim, fofoca fraterna, né? Como o Silvio Romero diz, fofoca fraterna. E aí, várias questões e dúvidas vieram na minha cabeça. Quem é que quer falar comigo? Não perdi nenhum ente querido. E os que eu perdi não conheci. Então, quem é? Aí veio outra dúvida. Será que é? Aí o espírito amigo disse assim, olhando nos meus olhos. Como vai, meu filho? Sou eu, Marta. Nossa Senhora. Chorei feito menino. Eu só fazia chorar. Eu chorava tanto que ela me deu meu espaço e conversou com meu pai. Meu pai saiu e eu continuava chorando. E ela com tanto amor e carinho, sabendo o porquê que eu chorava, que ela acariciava minhas mãos, beijava minha bochecha, acariciava meus lindos cabelos sedosos, como vocês podem observar, cheio de carinho, de amor, como dizer, parecia que era mãe para filho. E aí ela botou a palma da mão assim no meu queixo, levantou, fixou o olhar com o olhar e proferiu uma pergunta que ressoa no meu íntimo até hoje. Pergunte, meu filho, o que tu queres saber? Eu poderia perguntar várias coisas. Da dor que eu sentia, do porquê que eu sentia, do porquê eu passava por aquilo. Mas eu preferi fazer a pergunta mais idiota da minha vida. Mas uma que deu uma das melhores histórias também. Porque eu olhei para os olhos de Marta e disse assim, qual é o nome do meu guia espiritual? E ela riu. Disse, meu filho, os vossos mentores não reencarnam há tanto tempo que não se prendem mais a nome. Não se identificam mais com o nome. Eu mesmo me apresento como Marta no nome que eu tive há 2.000 anos atrás. Mas se tu queres saber o nome do teu guia, por que que nós não batizamos? Concentrou-se. Por que que não chamamos de Francisco? Foi um homem tão bom que passou na Terra. Ok, gostei do nome. Irei pedir para aplicar um passe em ti, para que o teu equilíbrio emocional possa voltar. Aí me botou sentado, falou com todos os passistas, e antes de ir embora ela disse assim para mim, acocorou-se e falou no meu ouvido, hoje, e a partir de hoje, terás 2 guias na tua vida. Terás Francisco e quando precisar chame o que ele vem, mas também terá a mim, Marta, como tua guia. Voltei a chorar de novo. Aplicaram um passe em mim, mas vou ser honesto, eu não senti nada. Se era para equilibrar, não funcionou porque eu estava totalmente, descompulsivamente chorando. Saí de lá assim, todo mundo perguntando o que foi, eu disse, nem eu sei. Preciso entender. Depois daquele dia, a dor passou,
o ódio passou e foi se transformado no amor. E eu me perguntava, quem é Marta? Por que eu? Por que comigo? Se é tão difícil falar com ela, por que ela veio até mim para fazer uma pergunta tão idiota? Por quê? E a Marta não era qualquer Marta, como eu achava ser. É aquela da Bíblia que diz assim, que Jesus diz assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. A Marta que conviveu na intimidade com Cristo. A irmã de Lázaro, o entre aspas, o ressuscitado. Marta que convive com Cristo até hoje na intimidade. Reservou seu tempo para estar com um jovem de 14 anos, que estava triste por uma dor que estava passando. Daquele dia em diante, o jovem Alain não foi mais o mesmo, porque me despertou para trabalhar para o Cristo. E depois de anos que eu descobri que Marta serviu como arquétipo, como modelo do Cristo, para despertar a minha alma para trabalhar para Ele. Depois do meu encontro de Marta, grandes coisas aconteceram comigo. Coisas que eu nunca achei que iria acontecer. Virei palestrante, escrevi livros e me tornei uma pessoa feliz comigo mesmo. Porque Jesus não abandona nós. Então, se eu puder finalizar nossa noite com uma música que diz assim pra gente, que me define na música pela dificuldade que eu tive na adolescência e como adulto também. A música diz assim, prestemos bem atenção. Lembre de onde você veio e aonde você chegou. Lembre de todos os seus livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus disse assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, irei abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que Deus nos abençoe e que o amor seja bússola nos guiar hoje, agora e sempre. Que assim seja.